Olá, pessoas, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em mais um encontro do Epopeias. Eu sou a Ana Carolina, aluna da UNEP de Ciências Sociais, e hoje a gente vai bater um papo super legal com um intelectual negro massa, que tem produções incríveis e projetos incríveis. E o tema de hoje é experiências juvenis em situações de vulneração, né? Em contexto de vulneração. E para a gente conseguir dialogar um pouquinho sobre isso, refletir um pouquinho sobre isso, a gente convidou o querido doutor, professor Danilo Carvalho, que tem um trabalho, sua tese de doutoramento é intitulada, né, Experiências Juvenis em Contexto de Vulneração. Ele traz um recorte massa aqui sobre Salvador. E é o nosso convidado de hoje, né, para conversarmos sobre esse contexto a partir da perspectiva antropológica também, né? Então, Danilo, por favor, fique à vontade, se apresente, conte para nós quem é você, né? Exerça seu discurso sobre si mesmo. Ô, Ana, muito obrigado ao Epopés pela oportunidade de estar aqui nessa posição, né? E se houver espaço nesse diálogo também, né? Imagino que a gente tenha alguma oportunidade de ouvir perguntas das pessoas que estão assistindo, então espero que de fato a gente possa ter um momento de diálogo aqui nessa entrevista. E, bom, eu Que queria, em massa. primeiro lugar, dar vocês pelo projeto. Eu acho bem interessante esse espaço em que a gente consegue projetar falas de pessoas negras que pesquisam. Historicamente, a gente sabe que a contribuição de pesquisadores e pesquisadoras negras tem sido ofuscada, né, pelos discursos hegemônicos, e eu acho que tanto pessoas negras como objetos de pesquisa que mostram sujeitos que são invisibilizados socialmente, né, essas discussões são fundamentais para a gente pensar para onde a pedagogia, para onde a educação está indo, né, e para onde ela não vai no sentido das ausências em determinados espaços em que a gente precisa dar visibilidade, né? Por isso, inclusive, a pesquisa sobre aprendizagem juvenis em contexto de vulneração, né? Entendendo que, em geral, esses contextos são invisibilizados socialmente, e esse tipo de pesquisa coloca a luz sobre contextos em que a sociedade construiu e não quer ver e assumir, né? Então, acho importante esse tipo de pesquisa. E essa é uma pergunta que é muito recorrente, né? Assim, por que Danilo pesquisou sobre essa temática, e essa questão ela remete a essa outra pergunta que você já fez, que é quem é Danilo, né? Então, essa relação enigmática entre vida e obra sempre é interessante de se mexer, ainda que às vezes a vida não tenha tanta coisa a ver com a obra, né? Mas no meu caso existem de fato algumas semelhanças entre vida e obra, no sentido de eu ser. E aí a minha frustração, né, por ser um jovem que saía de um curso em técnica em agropecuária, que não tinha um capital financeiro acumulado para viver em uma comunidade onde a reprodução das desigualdades raciais e econômicas estavam dadas ali na minha frente, eu resolvi sair dessa vida de comunidade alternativa e vim fazer, inclusive, em acordo com a minha mãe, né, eu fui fazer curso de pedagogia na UFBA, fiz um vestibular, tive uma colocação boa, entrei, e aí começou uma outra crise, que foi a crise da relação com o curso de pedagogia, e dentro desse curso, como eu já estava envolvido com as questões de terapias alternativas, eu participei de um processo seletivo para trabalhar para uma ONG na Índia, né? E a pessoa que veio fazer a seleção no Brasil viajou para vários estados para fazer a seleção de duas pessoas, e eu, na época, tinha um cabelo dread, né? Rasta não, dread, né? Rastafari é outra coisa. Tinha um cabelo dread e eu imaginava que não seria selecionado, né? Mas já falava inglês fluente na época e tal, já tinha experiência com desenvolvimento comunitário, já tinha participado de experiências de reserva extrativista, e aí o meu discurso foi todo voltado para essa parte de educação ambiental. Enfim, fui selecionado, fiquei surpreso, fui para a Índia, tranquei o meu curso em pedagogia e passei um período lá me aperfeiçoando em coisas que eu já tinha estudado, que era yoga, massagem, e fazendo um trabalho para uma ONG norte-americana que era voltado para a criação de centros de desenvolvimento comunitários para jovens de castas mais baixas do sistema hindu, né, que é o sistema de castas, e a gente criava centros comunitários para mobilizar jovens a ficarem nas suas comunidades
e utilizarem os centros comunitários para fortalecer a economia local e fomentar o desenvolvimento político. Passei esse período na Índia, tive uns contatos bem interessantes e voltei também pensando nessa questão da juventude como um dispositivo para o desenvolvimento local, né? Mas nessa perspectiva rural, que era o contexto que estávamos lá. E aí voltei, terminei minha graduação em pedagogia, estudei sobre cuidado de si como ético para a educação contemporânea, né? Já que eu estava dentro das questões ligadas a terapias alternativas, e daí eu consegui sistematizar um saber, mais uma vez, não escolar, que eu aprendi na vida fora da escola, nas ruas, né? Nos espaços de yoga, nos cursos de massagem, nos encontros com as pessoas. E aí eu resolvi escrever uma monografia com o título Cuidado de Si como Ethos para a Educação Contemporânea, dizendo que a gente vive em uma crise de sentidos para a educação escolar e que, por isso, era importante discutir sobre um tipo de saber que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, que é o cuidado que cada um deve ter consigo mesmo. Né? Eu fui para a hermenêutica do sujeito em Foucault, cuidado de si, história da sexualidade 13, e fui buscar essa relação de autocuidado que os filósofos que Foucault discute no texto hermenêutica do sujeito traz como referência. Né? Aí eu fui para o mestrado em educação, né? Essa graduação foi na UFBA, em pedagogia, o mestrado em educação. Eu fui para a área de saúde para discutir políticas de controle social dentro do Sistema Único de Saúde, mais uma vez uma educação fora do contexto pedagógico estrito sensu, né? da pedagogia. E no doutorado, eu estava atuando dentro de um dispositivo do SUS, que foi um dispositivo criado para que fizeram uma pesquisa sobre a saúde da população negra no SUS, e uma das descobertas é que a maioria dos jovens, meninos e meninas negras que estão em situação de vulnerabilidade, que são usuários de drogas, principalmente, né, com esse marcador de usuário de drogas, mais ainda eles e elas não eram atendidos pelo Sistema Único de Saúde. E aí criaram um dispositivo que se chama Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, que tem como objetivo intermediar a promoção de direitos para jovens negros e negras usuários de drogas que estão em situação de rua. Aí eu ajudei na implementação do serviço e passei a atuar mais intensamente na rede de atenção integral a jovens usuários de drogas. E aí eu comecei a ter acesso a um perfil de juventude que tinha uma situação de vulnerabilidade muito mais preocupante da que eu experimentei, da que pessoas que eu conheci na minha trajetória de experiência viviam. Então, assim, eu comecei a circular por dispositivos de promoção de direitos a jovens, comecei a ouvir discursos de técnicos que promovem ou que deveriam promover direitos para esses jovens, né, e essas jovens, e comecei a me assustar com algumas situações que eu comecei a ver do tipo termos utilizados como tratamento e cura, que na prática tinham efeitos contraditórios em relação à etimologia da palavra. Né? E uma das situações que me levaram a querer pesquisar sobre diferentes juvenis em contexto de vulneração foi o fato de que eu estava na rua, isso estava na tese, né? No centro histórico ali, no Terreiro de Jesus, e eu encontro 3 jovens que eu conhecia, e um deles estava fazendo tratamento, entre aspas, orientado por um psicólogo, né, para deixar de usar maconha. E aí, 2 jovens sentados no chão, e eu conversando com eles apontaram para o terceiro que vinha e disseram: ó, para lá, aquela desgraça não consegue fazer, está fazendo tratamento pela instituição, não vou falar o nome, né, apoiado pela instituição, e a instituição pública que foi criada para promover a atenção psicossocial, e o jovem se dirigia ao terceiro que vinha babando, meio coordenado na psicomotricidade, e se refere à situação dele sob o uso de medicamentos como pior, em termos de perda de autonomia, do que se ele tivesse sob efeito de maconha. Né? E, atualmente, o Conselho de Medicina, né, assim, as instituições que discutem saúde mental em relação com substâncias vegetais, plantas medicinais, reconhecem hoje que a maconha é uma substância medicinal. Tem substâncias medicinais como o CBD e o THC que têm efeitos maravilhosos para redução de ansiedade, depressão, e aquele jovem estava sendo tratado pelo psicólogo de uma instituição pública para deixar de usar maconha com uma autonomia complicada sobre efeito de uso de um medicamento autorizado pela medicina e pelas instituições que se chamam de instituições de cuidado. Né?
E aí, diante dessa contradição, eu comecei a ver que a gente precisa expor o que acontece de fato com esses jovens e essas jovens, ao invés de a gente querer simplesmente explicar os fenômenos sociais envolvidos com eles a partir de categorias como cura, tratamento, né? E na prática a gente tem dúvida a respeito dessas abordagens. Bom, aí eu consigo fazer uma passagem de quem é Danilo para a minha formação e para por que eu resolvi pesquisar sobre essas experiências. Eu acho que eu resolvi pesquisar sobre essas experiências pelo meu desejo em contribuir com as pesquisas que mostram, que evidenciam como é que se produz atenção para a população negra a partir dos dispositivos públicos de educação, de saúde e agora me interessa bastante segurança pública, né? Já que a minha incursão pelas políticas de drogas tem se intensificado. Então, a minha preocupação era como é que a gente fala sobre esses contextos de vulneração sem uma abordagem, digamos, normativa ou conceitual ou ideológica, né? Então, eu disse, a minha curiosidade era, eu preciso pensar numa forma, metodologicamente falando, para dar evidência à forma desses jovens descreverem esses lugares, essas experiências, porque se essas pessoas elas recebem um espaço metodológico de escuta da maneira com que elas descrevem o fenômeno social e os processos, talvez a gente consiga trazer novidades sobre o território, sobre as fricções interétnicas, né, interraciais, entre pessoas de condições econômicas diferentes. A minha ideia era fugir um pouco de uma pesquisa que fosse pré-definida conceitualmente ou a partir de correspondências minhas com a linha de pesquisa ou com a perspectiva do meu orientador. Eu disse, não, eu tenho que entender como é que esses fenômenos sociais vêm à tona nas narrativas, no pensamento sociológico dos jovens que estão vivendo as experiências, para depois eu trazer a teoria e fazer contrastes e buscar relações de explicação de uma abordagem mais, talvez, explicativa a posteriori, né? A ideia era começar com uma abordagem mais compreensiva, trazer à tona a representação dos jovens sobre qual é esse contexto e depois ver que teorias eu poderia mobilizar para dialogar com essas narrativas juvenis. Acho que você Massa, quer fazer Danilo. alguma. Eu acho que você já até conseguiu abarcar bem a nossa primeira pergunta, né, que é a pergunta que traz a ideia de entender como foi que surgiu essa ideia de explorar as experiências de juventude e vulneração. Eu acho que você deixou isso tudo muito bem evidenciado. Mas eu, particularmente, tenho uma dúvida muito, muito peculiar, ainda mais eu que tive acesso ao seu trabalho, né, de entender de como foi a sua aproximação com os jovens informantes. Sua tese de doutoramento é um trabalho antropológico, então exige todo um processo de imersão, né, com o contato com esse universo, ter seus interlocutores. Então, eu fiquei muito curiosa em entender como foi esse seu processo de aproximação com esses jovens informantes, né? E como se deu todo esse processo de contato com a realidade ao qual eles estavam inseridos. A gente já entende que você já tem até uma certa familiaridade com esse contexto de rua, mas até no seu diálogo você percebeu, né, que havia algumas realidades distintas dentro desse contexto de rua. E eu queria muito que você explicasse para a gente como foi esse processo de contato com seus informantes, né, e essa aproximação com essa realidade específica trazida no seu trabalho. Foi bem difícil para mim esse processo de aproximação, porque o meu campo começou com o começo da pandemia, né? E aí aquela preocupação toda em não me expor, minha mãe idosa, e para mim foi bastante complicado, porque eu tive que interromper a ida ao campo, e eu comecei o campo para fazer uma observação de contexto, sem interação com as pessoas, tal. Aí tive uma crise muito grande com relação a não ter qualidade de dados suficiente para poder trazer essa representação juvenil sobre o contexto de vulneração, e aí comecei a, a, a pensar na ausência de interlocutores que eu pudesse me aproximar, até que apareceu uma pessoa em situação de rua que eu já tinha conhecido há muito tempo atrás, e aí eu me reaproximei dele, né, expliquei a situação da pesquisa, perguntei se ele gostaria de colaborar, e fiz todo o procedimento que o Conselho de Ética recomenda, né, e
ele topou encontrar comigo. Como a minha abordagem de pesquisa era, foi baseada na etnometodologia, uma das orientações que a gente recebe a partir dessa perspectiva da microsociologia é de que as trocas simbólicas elas precisam ser preservadas nas formas em que elas se apresentam, para que a gente não enviese muito as narrativas sobre a realidade social que está sendo analisada. Então, a minha preocupação foi muito assim, como é que eu ia acessar essas narrativas sem induzir, sem fazer perguntas, sem utilizar instrumentos estruturados, né? Então, o que eu fazia basicamente era me aproximar do interlocutor e acompanhá-lo na rotina, né? Eu deixava ele bastante à vontade naquilo que ele fazia. Tinham situações, inclusive, um pouco assim engraçadas, que ele dizia: "Você vai encontrar comigo aonde tal dia?" Eu falei: "Rapaz, eu vou encontrar com você aonde você estiver, velho." Ele: "Não, mas você não quer marcar em algum lugar assim?" Não. Eu falei: "Não, a gente vai aonde você estiver, eu vou." E aí teve um dia que ele falou assim: "Vem cá, velho, você não vai me fazer perguntas sobre a minha vida, não, para escrever sobre a minha história e tal." Eu falei: "Não, velho, a sua história está acontecendo agora. Eu tô falando sobre o que você está experimentando e tal, e não se preocupe, não, eu não quero me perguntar nada, não. Você já está me dizendo tudo que eu preciso saber, está tranquilo." Né? Então sempre tinha essa angústia. Parece que os sujeitos eles são abordados por pesquisadores na rua nessa perspectiva estruturada, né? E aí ficam esperando que a gente chegue sempre com induções de narrativas, né, pré-estruturadas e tudo mais. Óbvio que tem pesquisas que a gente precisa, sim, de instrumentos estruturados, mas eu acho que foi bem interessante desenvolver uma abordagem nessa perspectiva. E aí, assim, para mim foi muito angustiante inicialmente por não ter acesso a interlocutores por conta da questão, né, do contexto da pandemia, mas antes de tudo nós temos o senso comum, que olha para esses jovens e dizem: "Menino de rua." Né? Quando você atribui o sentido de que a pessoa é de rua ou é da rua, parece que é a rua que pariu o sujeito naquela condição, e não a sociedade, historicamente, que produziu essa condição para que a pessoa esteja em condição ou em situação de rua, que já foi um termo interessante produzido no encontro entre o pessoal da Faculdade de Psicologia, junto com o Projeto Axé, e, se não me engano, a Unicef. Fizeram uma pesquisa sobre população em situação de rua em Salvador, em outros estados, se não me engano, e aí proporam essa categoria de população em situação de rua por identificar pessoas que, por exemplo, são ambulantes, às vezes transitam por distâncias longas da cidade e dormem em lugares para, no dia seguinte, continuarem o trabalho. Então, a concepção de situação de rua ela é interessante tanto para a gente pensar que as pessoas não são da rua, no sentido de que é uma construção social esse lugar, né? E também para pensar que as pessoas, se elas estão em situação de rua, a situação é uma produção que deve ser objeto de desconstrução social, né? Eu acho que aí é que está a grande questão. Então, me preocupa essa naturalização intelectual das pessoas em situação de rua, quando elas são objetos de enquadramentos teóricos, jovens violentos, jovens usuários de drogas, jovens negros. Esses recortes respondem muitas vezes mais aos nossos anseios de enquadramento teóricos do que à diversidade de experiência subjetiva que esses sujeitos apresentam, né? Então, para mim, foi interessante pesquisar sobre experiências juvenis em contexto de vulneração, porque eu pude perceber que eu não precisei mobilizar previamente nenhuma categoria adjetivante do tipo jovem usuário de droga, jovem não sei o quê. Isso veio como processo da interação. Inclusive, as drogas apareceram, né, para minha surpresa e para a surpresa de muitas pessoas que vivem um senso comum a respeito do uso de drogas. As drogas aparecem em situações muito interessantes, como a interação com um amigo, o relaxamento, abrir o apetite, situação espiritual, ritualística, né? Parece que quando a gente dá a oportunidade das pessoas para elas falarem sobre por que elas usam droga e como elas usam e para quê, né? Eu vou até tirar o termo droga e colocar substâncias psicoativas, porque esse termo droga é muito carregado, né, de sentido socialmente atribuído. Então, as experiências em que as pessoas traziam em relatos sobre o uso de psicoativos eram muito interessantes, porque, em geral, eram contextos em que me fizeram repensar esse enquadramento estigmatizante da relação com o uso de drogas, e foi muito interessante isso, né? Ver essa questão. Não sei se eu respondi. Danilo, eu acho que essa primeira parte do seu trabalho é até a gente
em outros momentos que a gente teve a oportunidade de conversar, eu amei, achei incrível essa escolha metodológica de não induzir o seu interlocutor, de realmente se debruçar na realidade que estava sendo ofertada para você, quanto antropólogo em ação, né? E assim, a parte mesmo das entrevistas do seu trabalho lembra demais os trabalhos de escrevivência da Conceição Evaristo. Eu trabalho no Centro Histórico de Salvador e existe uma Carol antes de ler o seu trabalho e a depois, né? Que é a forma que a gente enxerga as pessoas, a cidade modifica muito. Eu acho que esse é um dos grandes louros da antropologia, né? De mostrar o que está no nosso cotidiano e às vezes a gente não vê. E eu acho crucial a forma com a qual você aborda no seu trabalho o surgimento do ideário de cultura de rua, né? A gente fala do que seria essa cultura de rua, qual é o papel do Estado no na potencialização dessa cultura de rua, qual é o papel da categoria étnica, né, da sociedade no geral, na potencialização dessa ideia de cultura de rua, trabalhado a partir daqueles que estão relegados a essa cultura. E aí a gente coloca algumas aspas, porque é o que você faz. Você vai ouvir o que é a cultura de rua a partir das pessoas que são colocadas nessa cultura, né? E aí você consegue desvencilhar tudo isso que você acabou de trazer para a gente. O papel de negligência do Estado, o perfil assistencialista, que não resolve o problema, e a gente sabe por quê, porque, como você muito bem elucidou, esses corpos estarem nos locais onde eles estão, essas pessoas, essas figuras estarem nos locais onde elas estão, justifica o emprego, né? Justifica uma estrutura. E isso é muito complexo. De onde a gente quem é que a gente está chamando de pessoas de rua mesmo, né? E eu acho que essa parte assim, do seu trabalho, ela é uma parte deliciosa. Para mim, que sou uma aspirante antropóloga, mas para qualquer pessoa da área da sociologia, das ciências políticas, porque a gente para e pensa, onde é que estão as políticas públicas mesmo? A gente discute sobre isso, mas enfim, vamos mais à frente, falar um pouquinho sobre conceitos trazidos no seu trabalho. Acho que tem um conceito que eu adorei. Eu convivo muito com uma galera da arquitetura, né? Minha irmã faz arquitetura. E a gente discute muito sobre conceitos como arquitetura hostil e entre outros. Mas você traz um conceito que eu achei lá, ótimo, né? Ideal para a gente pensar Salvador especificamente, né? Arquitetura da vulneração, né? É um termo trazido no seu trabalho para falar sobre uma prática planejada pelos setores públicos e privados, que demarca a zona de fricção de classe e raça, na cidade de Salvador. E eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre esse conceito no seu trabalho, e como isso atravessa as pessoas em situação de vulnerabilidade, essa arquitetura da vulneração. Tá. Eu vou falar um pouco sobre a origem do conceito de vulneração na relação com o conceito de vulnerabilidade e depois eu vou justificar porque, apesar do padre Lancelotti ter lançado o conceito de arquitetura hostil, eu lancei o conceito de arquitetura da vulneração. O conceito de vulneração ele foi engendrado dentro das discussões sobre bioética, em que a gente entende que o conceito de vulnerabilidade ele vem da biologia, vem da ecologia, né? E essa discussão ela pressupõe que todos os indivíduos vivos, animais ou vegetais, são vulnerados, né? Nós somos vulneráveis a qualquer condição de subtração da vida por morte ou por qualquer acidente natural, por qualquer coisa desse tipo. Então, todo mundo tem um potencial de vulnerabilidade, ou seja, nós todos temos uma condição em potencial de sofrermos algum efeito da natureza. Mas, nos estudos da ecologia, a gente discute que a espécie humana é praticamente a única que produz um mal contra os indivíduos da sua própria espécie. E aí as discussões da bioética propõem o conceito de vulneração para explicar que dentro da sociedade humana existem indivíduos que todos nós somos vulneráveis, né, a condições diversas, mas existem indivíduos que têm o seu potencial de vulnerabilidade mais acirrado do que os outros, né? Ou seja, os indivíduos que todos nós temos uma condição social, né, comum de sofrer morte ou qualquer tipo de subtração física, emocional, qualquer coisa, mas existem indivíduos que têm um potencial de vulnerabilidade maior e eles sofrem aquilo que
que são as condições de vulnerabilidade efetivadas com maior frequência. Para esse grupo, a gente chama de grupo, esse grupo a gente chama de vulnerado, porque eles sofrem as condições de efetivação das vulnerabilidades com maior intensidade, né? Então, as pessoas vulneradas, elas vivem numa condição de vulnerabilidade permanentemente ativada, né? E a gente precisa fazer essa distinção. E aí, quando eu comecei a sofrer no campo, porque uma das minhas colegas no doutorado começaram a me questionar por que eu não estava trazendo mulheres para discutir e que ela achava muito, assim, muito homem, né, que eu estava focando só nos homens e tal, e durante a pandemia, as meninas que eu tinha visualizado como possibilidade de interlocução desapareceram completamente, né? Eu quase não via as meninas no campo e eu decidi travar uma discussão, né, dentro do programa de pós-graduação, me defendendo da ideia de que eu teria que colocar uma mulher no meu conjunto, né, eu colocar uma interlocutora no conjunto de interlocução, porque senão o meu trabalho seria enviesado por ter somente interlocutores homens. Aí eu defendi que, ao invés de eu ter que colocar uma interlocutora feminina, eu deveria tematizar por que as mulheres sumiram do campo durante a pandemia. Mas, inconformado com isso, para chegar lá na discussão sobre por que eu propus o conceito de arquitetura da vulneração, eu saí atrás de uma interlocutora e fui andar pela subida da ladeira dali da Gamboa de Baixo, ali na zona onde várias pessoas fazem uso de substâncias psicoativas, tem um comércio ativo ali de substâncias e tem o lugar onde o pessoal faz a reciclagem de metais. Aí eu fui subindo e passando por vários usuários, né? Pessoas, inclusive, estavam fazendo uso de crack, procurando essa interlocutora. Não encontrei, tinham outras meninas, né? Mas eu não tinha nenhuma possibilidade de aproximação pela situação, né? Assim, pelo contexto. Segui andando e até encontrar embaixo do viaduto, o que vocês podem ver na minha tese, que é uma foto com várias palmas de espinho embaixo de um viaduto, que foram colocados, obviamente, para atrapalhar a ocupação do viaduto, né? E aí uma zona que eu chamo de fricção, que é a passagem daquela zona da Cidade Baixa, subindo a Gamboa, para entrar no Vale do Canela, onde a gente fica ali entre o Canela e a Graça e a Barra, né? Miolo de metro quadrado mais caro de Salvador. Então, exatamente nessa passagem onde você tem pessoas pobres, usuários de substâncias em situação de rua, subindo ali na fronteira para os bairros nobres de Salvador, a gente encontra objetos de afastamento de pessoas, como cacos de vidro e as palmas. Só que quando eu comecei a me aproximar desses lugares, eu comecei a ver que as pessoas faziam algo daquilo que faziam delas. Pegavam esses objetos e faziam uma espécie de inversão da lógica. Por exemplo, uma pessoa que pegou um facão e podou toda a palma de espinho que ficava no miolo da ocupação embaixo do viaduto e deixou um espaço aberto suficiente para colocar uma barraca de camping. Ou seja, se algum agente do Estado chegar para tentar remover as pessoas, vai ter que se ver com os espinhos que eles mesmos colocaram para conseguir atingir o meio da palma, onde as pessoas, em situação de rua, agora moravam dentro da palma de espinho, utilizando aquilo que era para espantá-los como um recurso de defesa. Fui até o Pela Porco, né, que é um outro local com várias colocações de bolas de concreto muito bem pintadas e ornamentadas, no lugar onde as pessoas costumam deitar. E lá eu encontrei 3 casais, inclusive um deles estava namorando embaixo do lençol, que eles estiraram e utilizaram a bola de concreto para abrigar o lençol e criar uma área privada para eles namorarem embaixo, né? Eu achei super interessante. Mas o que me interessou mostrar, e aí eu vou justificar o porquê do conceito de arquitetura da vulneração, é que o conceito de vulneração ele valoriza uma perspectiva de sujeito que não é o sujeito do estruturalismo que sucumbe às estruturas, né? A discussão que eu acessei, que está lá na tese, quem quiser ver quais são as referências que eu utilizei de vulneração, apresenta o sujeito da vulneração como aquele que reage também, né? Aquele sujeito que vai fazer algo das estruturas que tentam sucumbi-lo, né? Eu vou para uma discussão do pós-estruturalismo, né? Vou para teóricos que pensam, que repensam essa noção de estrutura e concebem a ideia de uma quase-estrutura e que os indivíduos têm possibilidade de linhas de fuga. Isso é derivado bastante da contribuição de Foucault, né?
Mas a ideia que eu tentei produzir em diálogo com o conceito de arquitetura hostil é de que a gente precisa pensar numa arquitetura que estruture as condições de vida, mas a gente precisa mostrar também que esses sujeitos eles reagem e que nessa reação a gente pode trazer dessa forma de reagir à estruturação dos contextos produção de resistência, a produção de formas de negar, né? E aí eu acho que talvez o que eu tentei fazer com esse conceito de arquitetura da vulneração é dizer que, na perspectiva da vulneração, sujeitos estão fazendo algo daquilo que fazem deles. E que a gente tem que olhar para essas estruturações da subjetividade, não só mostrando o que fazem com, né? Foi mais ou menos isso que eu tentei fazer com a ideia de arquitetura da vulneração, mostrando que esses espaços eles demonstram um processo de luta e não um processo de mortificação do sujeito em relação a uma estrutura. Que massa! É porque fazendo a leitura, né, do seu trabalho, não tem como a gente não fazer elos, né, com alguns conceitos que já estão assim mais carimbados na academia, como o racismo arquitetônico, a arquitetura hostil, que você acabou de explicar um pouco, perpassa também pelas questões de direito à cidade. E aí a gente fica sempre naquela dúvida, né? Quais são os pontos de aproximação entre esses conceitos e distanciamentos, as principais diferenças, né? Como você colocou, né? Dentro da arquitetura da vulneração, você não vai falar só sobre o fenômeno em si, né? Como a gente fala nas ciências sociais, mas do contraponto desse fenômeno, né? De quem sofre com ele. E no caso, compreender também como esses conceitos se manifestam na cidade, né? Se manifestam, né, nesse local que foi seu laboratório de pesquisa. Então, você consegue fazer esses elos de diferenciação entre esses conceitos e mostrar como eles se evidenciam no seu laboratório de pesquisa, no caso de Salvador? Esse trabalho me fez pensar bastante na ideia que é lançada lá no texto do Jaime Amparo Alves, em que ele discute os conceitos de negrópolis, brancópolis e necrópolis. Eu vou pegar a referência aqui para passar para vocês. Eu esqueci o título do texto. Ele é Biópolis, Necrópolis e Negrópolis. Jaime Amparo Alves, ele retoma, né? Assim como Walter Fraga no livro Mendigos e Vadios na Bahia do século XIX, eu usei essas duas referências para pensar nessa questão, não do direito à cidade, porque eu não discuto o direito à cidade, né? Apesar do meu trabalho ajudar a pensar na problemática do direito à cidade. E aí, essa discussão sobre o direito à cidade, ela remonta ao pós-abolição, à República, né? Quando a gente começa a experimentar ali o que é a formação de uma urbanidade no Brasil e, ao mesmo tempo, a ideia do desenvolvimento, né? E essa concepção de quem é que deveria produzir o desenvolvimento no Brasil, pensando que a gente estaria entrando aí na seara do capitalismo, né? Saindo do sistema escravocrata com a promessa, com as pressões da Inglaterra e da França para a gente entrar no mundo do capitalismo, na fraternidade entre as raças, e o Brasil ele passa a se configurar com essa promessa, né, de um trabalho livre, né, assalariado para todos, e o Estado brasileiro ele começa a configurar essa importação dos brancos para compor a ideia de que o Brasil daria certo a partir do branqueamento, né, do país. E aí a gente sabe muito bem que as cidades elas são feitas para pessoas brancas em geral, né? Para os bem-vividos, como Walter Fraga comenta no seu livro Mendigos e Vadios na Bahia, e a gente sabe que, nesse sentido, Jaime Amparo Alves tem razão. A cidade ela não foi pensada para pessoas negras, ela não foi pensada para pessoas indígenas, ela foi pensada para pessoas que representariam aquilo que seria o Brasil branqueado que poderia ser projetado no universo do desenvolvimento. Né? A gente está falando de um país que viveu uma crise da miscigenação, né? Um país que precisava prestar contas de se ele, de fato, entraria no mundo do desenvolvimento. Né? E a gente teve o João Batista Lacerda levando para fora do país em congressos aquele quadro do Brocós, né? A Redenção, em que ele prometia que o Brasil ficaria branco em 100 anos se a gente misturasse os pretos com os europeus que estavam vindo para cá com políticas de permanência no país, reforma agrária,
empréstimo para a criação de pequenos negócios. Os alemães tiveram isso, os italianos tiveram isso na formação de São Paulo, e a nossa população negra e indígena ficou solta por aí, né? Assim, vivendo aquilo que foi categorizado pelo direito como a vadiagem, né? Foi uma das primeiras categorias criminais que nos foram dirigidas. Então, o direito à cidade ele começa com o Estado brasileiro racista produzindo categorias criminais para negar a circulação de pessoas negras nos espaços da cidade, né? Então, eu começo a fazer essa correlação conceitual, entendendo que a cidade, até hoje, ela não foi pensada para pessoas negras, né? Dadas as ações seletivas da segurança pública, né? Na suspensão de circulação das pessoas em certas áreas da cidade, né? Então, o direito à cidade é uma pauta que só existe porque nós até hoje não temos direitos plenos garantidos para a população como um todo, né? Existe um mapa de Salvador mostrando a condição de desigualdade social da ocupação do espaço, e é muito interessante ver a nesga vermelha, ou a área imensa em vermelho, em comparação com a nesga azul da concentração de renda que marca a orla da cidade. Então, nós temos várias representações imagéticas que mostram que o direito à cidade é algo ainda a ser construído, né, no sentido de colocar políticas públicas em prática e implementar políticas. Então, para mim, esse cenário de promoção do direito à cidade depende muito mais de fortalecimento de movimentos sociais do que de expectativa de uma benevolência do Estado de esquerda ou de direita. Massa, Danilo. Acho muito importante essa sua fala, viu? Uma questão, Pronto, então a gente pode passar então para a nossa última pergunta. E se já vou falando aí para o pessoal do backstage, se tiver alguma pergunta que o pessoal que está assistindo deixou nos comentários, já vai separando, porque a gente já está chegando no final. E aí eu elaborei a seguinte pergunta, né, para a gente encerrar. Uma das partes que mais me comoveram do seu trabalho foi o relato do Miró, né, que é um dos seus interlocutores, e que a gente acaba não tem como não se afeiçoar pela figura. Vejo muitos Miróis lá no Centro Histórico. E onde ele vai falar sobre a capoeira quanto espaço de aprendizagem, de valorização dele quanto sujeito, né? E quanto homem negro. E partindo desse lugar, eu gostaria muito de saber a sua opinião, né, sobre a possibilidade de pensar caminhos para uma educação afrocentrada para pessoas em situação ou em contexto de vulneração, né? Obviamente, com a finalidade de transpor essa realidade. Você acha que é possível algo nesse campo? E quais seriam os caminhos para se pensar, né, uma estrutura desse tipo? Eu acho assim, que para a gente pensar uma estrutura desse tipo, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o que as pessoas que já estão nessa condição produzem de vida, né? De amor, de afetividade, de resistência, de criatividade. Eu acho que uma grande falha das instituições educativas que vão trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade é querer trazer tudo pronto, é querer definir como é que as pessoas devem fazer isso ou aquilo. E depois da minha pesquisa e pela minha própria experiência de vida, eu acho que a gente tem que chegar muito, ouvir as pessoas, valorizar a experiência que elas trazem. Tem muita gente assim, que tem muitos detentores de saber nas ruas que não tem espaço de multiplicação de saber, de difusão de conhecimento, de sistematização muitas vezes, mas isso é um saber que flui nas interações sociais no dia a dia. Eu aprendi muita coisa com as pessoas em espaços de interação não escolares, na rua e tudo mais. E aí eu acho assim, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que se produz já nesse espaço. Porque às vezes você tem um mesmo espaço geográfico com a existência de lógicas completamente diferentes, e às vezes você tem um sujeito ali isolado que produz uma coisa que traria um benefício gigantesco para a saúde ou para outras questões, mas esse sujeito é invisibilizado quando você pega ele e transforma ele numa referência, né, ou um coletivo, ou um sujeito, em referência de multiplicação daquilo que é um bem cultural ou que é um bem para a comunidade. Só nesse processo de valorização do saber local, isso já é uma forma, já é um ponto de partida interessante, né? A outra coisa que eu penso nesse sentido, né, que você traz, de pensar na possibilidade de uma educação afrocentrada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Outra coisa que eu penso é que essa educação ela tem que ser baseada nos problemas que essas pessoas vivem, nos anseios dessas pessoas, na necessidade das pessoas.
Então, não é possível pensar num projeto sem você dialogar, fazer um diagnóstico de problemas, de necessidades, de anseios, de potenciais. Eu acho que a gente peca, peca não, que eu nem sou cristão, mas a gente erra muito quando a gente quer propor coisas, soluções, alternativas para as pessoas, sem dialogar com elas, né, sem entender quais são as necessidades do contexto. Danilo, muito, 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 muito obrigada pelo tempo, por passar tanto conhecimento, informação e reflexões para a gente também. Acho que o Epopés ele existe por conta de intelectuais como você. A gente precisa encerrar o papo, apesar de que eu espero que isso aqui seja um pontapé e que todas as outras pessoas que se interessarem pelo tema, que se interessarem pelo seu trabalho, eu sei que você estará totalmente disponível para um outro bate-papo, para outros projetos, para outras propostas. E é isso, só me resta agradecer. Se você quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem, fique à vontade, o espaço é seu. E é nós do Epopé, e resta agradecer e dizer, olha, as portas estão abertas. Quando você quiser, a hora que você quiser, para a gente tratar de todos esses temas que foram abordados aqui, a gente está aqui, seu espaço está aqui, viu? Vai ser sempre um prazer. Ô, Ana, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Epopés pela confiança, né? Eu queria agradecer também publicamente pela indicação da professora Lívia Fialho, que é do programa de pós-graduação, que fez essa ponte também, né? E, enfim, e agradeço pela sua graciosidade. Eu achei que você assim, ficou muito encantada pelos bastidores, nos bastidores aí, né? Nas preparações para a nossa entrevista, né? A sua divulgação. Eu senti assim a sua presença afetiva muito intensa nessa nossa discussão e eu queria te agradecer, assim, agradecer principalmente a você pelo encanto, pelo sorriso, né, pelo empenho aí no empenho afetivo para a nossa conversa acontecer. E obrigado Que para quem bom, isso é assistiu a gente. importante. Por favor, deixe suas redes sociais para as pessoas te seguirem também, conhecerem melhor seu trabalho. Por favor. Eu não Seja... tenho rede, eu sou rede social fóbico, não gosto de perder tempo com o Instagram, perdoe pela crítica desnecessária ao tempo de uso do Instagram, mas nós temos o Instagram do nosso grupo de pesquisa, é o EPE, o F. Aí, se quiserem seguir a gente, as discussões que eu apresentei aqui e outras que a gente vai fazer vão ser visualizadas por lá, mas o meu e-mail está disponível, dnncarvalho.uf.br, e a gente pode ir dialogando dessa forma por enquanto. Até eu quebrar a resistência e entrar no Instagram. Ok, Danilo, obrigada mais uma vez. E, pessoal, é isso. O encontro de hoje nos proporcionou essa reflexão vasta sobre as experiências juvenis em situação de vulneração. Teremos já um encontro marcado, em breve estará nas nossas redes sociais a data, nosso convidado, quem vai apresentar, e é isso. Se aproximem do Epopés, nos sigam no YouTube, no Instagram, que esse papo vocês já sabem de cor e salteado, e até o próximo encontro. Abraço, Danilo. Tchau, pessoal. Um abraço grande. Tchau, tchau.